quem pode definir uma arquitetura de uma solução? Essa pergunta pode parecer um pouco simples, mas ela não é tão simples para responder. Por quê? A primeiro momento, você pode falar que qualquer desenvolvedor pode montar a arquitetura de uma solução. E você não está errado, tá? Realmente, a pessoa pode vir a desenvolver uma estratégia, fazer um planejamento de como a solução vai ser construída. Porém, montar uma solução, e quando eu falo montar uma solução de médio para grande porte, tá? Claro que aplicações pequenas e tudo mais, a gente não tem uma grande dor de cabeça em como desenhar isso, né? Então, quando a gente tem alguma coisa de médio a grande porte, acontece que a gente tem que ter uma série de skills, né? Hard skills e soft skills, para conseguir ter um fit perfeito e definir nossa arquitetura. Então, na minha visão, eu acredito que você tem que manjar bem de desenvolvimento, né, obviamente. Então, geralmente acontece do arquiteto de software evoluir para um arquiteto de solução, se esse for o desejo dele, obviamente. Então, você passa daquele nível micro de trabalhar na aplicação e aplicar design patterns e deixar o seu código mais otimizado possível, com padrões e tudo mais, e você acaba, vamos dizer assim, subindo um degrau para olhar um pouquinho mais do alto toda a solução e saber como aquele código, aquele software que antes era uma unidade que você se preocupava, acaba se integrando com demais componentes, né? Na maioria das vezes mesclando com o time de infra. Então você vai ter que recorrer muito a isso, né? Para entender todos os pontos da arquitetura de uma solução. Mas basicamente a gente tem um cargo para isso, que é o arquiteto de soluções, né? E ele tem esses skills, que é a capacidade de enxergar a aplicação como um todo. Então, talvez ele não manje tanto lá daquele detalhe específico do código, mas ele sabe como os componentes estão dispostos, né? Quais são os componentes, quais são as melhores opções e como que isso é orquestrado, onde que cada um se integra, como que as chamadas vão ser desenhadas para acontecer dentro do sistema. Então, toda essa estratégia fica a cargo do arquiteto de soluções, beleza? Começando então, quais seriam os requisitos iniciais para você definir a arquitetura de uma solução? Eu listei alguns pontos aqui que eu acho importante e eu vou falar para vocês. A primeira coisa que eu já bati muito na tecla em outras lives, em vídeos, que é a questão de você ter um domínio completo, né? Você tem um conhecimento muito bom do negócio. E quando eu falo você, eu não estou falando especificamente o arquiteto de solução. Claro que ele tem que ter conhecimento muito bom sobre o negócio, sobre o produto que está sendo construído, ou o produto que está sendo mantido, ampliado. Mas quando eu digo você, eu falo da equipe que compõe essa solução. Então você obviamente vai ter que recorrer aos domain experts, né? Então aos especialistas do negócio, para ter esse domínio completo sobre o que é o produto, né? Sobre o que é o negócio que você está trabalhando. Não existe possibilidade de você desenvolver algo bom se você não conhece para que ele está sendo desenvolvido, como ele deve ser, qual que é a estratégia de negócio que ele tem que performar em produção. Então é muito importante você estar alinhado 100% com o que é o negócio, tá? Porque somente assim você vai conseguir ter essa visão que já, no caso da arquitetura de soluções, já é mais macro, e alinhar isso com a estratégia de negócio. Não adianta muitas vezes
você manjar muito de técnica, né? Você é um bom arquiteto de soluções, manjando todos os componentes, todas as ferramentas, serviços que você pode utilizar na sua solução, e você não está alinhado com o negócio. Você vai acabar utilizando alguma coisa errada ou desviando o foco da aplicação para um detalhe que não faz sentido ou não faz tanto sentido para o negócio. Às vezes gastando mais recursos do que deveria, porque você não está alinhado com a estratégia que deve ser posta em prática, tá? Então, ter completo domínio do negócio é o ponto primordial, eu acho, que você precisa ter para definir a arquitetura de uma solução. O segundo ponto que eu listei aqui é você ter um planejamento estratégico do que a solução vai entregar. Esse segundo item faz muito relação com o primeiro, justamente porque você vai ter que ter noção, né, da estratégia, desse planejamento, do que a solução realmente vai fazer. Então o que acontece? Você tem que estar alinhado com o planejamento estratégico, porque muitas vezes você vai querer trabalhar uniformemente a aplicação, uniformemente a solução, e acaba que você tinha que dar uma atenção específica para o diferencial de mercado daquela solução, né? É estratégico isso, você tem que empenhar mais, aquele diferencial vai ser onde os usuários estão sendo captados, estão sendo informados que a tua empresa, a tua solução é diferente, então eles vão querer olhar aquilo tem que funcionar 100% com máxima performance, então o seu cliente está sendo capturado pelo aquele diferencial. Então é óbvio que você tem que dar uma atenção, né? Vai ter que ter um cuidado especial com essa parte. Então por isso que é importante você estar alinhado com a estratégia do negócio, para que você consiga identificar e montar arquitetura baseado nisso. Não estou falando que você vai esquecer das outras partes, estou falando que você tem que dar mais atenção para o que realmente merece atenção em termos de estratégia, tá? Porque foi desenhado já assim, e não é a parte técnica que vai dizer que aquilo não tem que ser assim, tá? Que não tem que ter prioridade ou assim por diante. Outro ponto muito importante é você, como arquiteto de solução, quando está definindo, né, está criando essa arquitetura, você tem que ter um pleno conhecimento sobre as restrições impostas. Quais são as restrições impostas? Depende do negócio. Então, tem muito negócio aí que tem restrição de ir para a nuvem. Ele não pode estar em um ambiente de nuvem pública, por exemplo. E o que isso resulta? Resulta que, a sua solução, né, a sua aplicação em si não pode estar na nuvem, e muitas vezes nem as soluções, né, nem os componentes e serviços que você utiliza podem estar na nuvem. Eu já vi casos que podem ser observados até no próprio governo, onde o pessoal não pode migrar para a nuvem, tem que ser tudo no ambiente on-premise, né, dos servidores locais e tudo mais, a infra local do governo, né, e esse dado não pode transitar aí para uma nuvem pública, não pode estar numa nuvem pública. Então, se você é uma pessoa especializada apenas em serviços e ferramentas que estão na nuvem, talvez você precisa dar um pouquinho mais de atenção também para essa parte on-premise. Será que você sabe montar uma estratégia, sabe definir uma arquitetura que precisa rodar apenas on-premise? Você pensa aí, por exemplo, você tem um serviço de monitoramento que é o serviço que é chamado de Application Insights no Azure, né? Então, se você utiliza apenas ele, é só ele, e você utiliza ele para todas as aplicações, tudo bem, pode chegar um caso que você tenha uma restrição que você não pode trafegar esse dado para a nuvem. E aí, qual serviço, qual ferramenta que você vai utilizar para o monitoramento? Então, é importante também ter noção das restrições que cada negócio tem, né?
porque isso vai impactar diretamente na solução que você vai ter que montar. Então, ao invés de usar uma ferramenta de implantação, você vai ter que usar outra, enfim. E isso eu estou falando da parte de restrições, não é só em questões de nuvem, né? Tem questões de N coisas. Outro ponto que eu coloquei aqui na parte de requisitos iniciais, né? Você tem que ter conhecimento sobre o orçamento disponível para a solução. Por quê? Pode ser que você saiba criar, né, desenhar uma arquitetura perfeita para aquela solução. Só que o que acontece? Você não tem dinheiro infinito, né? Então, é por isso que eu falo que a arquitetura de soluções tem uma pegada muito de negócio, né? Você tem que estar alinhado com o negócio, sabe dessas questões de orçamento também, porque de nada adianta você montar uma arquitetura perfeita que vai custar R$1 milhão por mês, né? Se você não tem orçamento para isso. Então, você consegue fazer algo ótimo, porém gasta muito. Então, tendo noção do orçamento, você consegue encaixar e começar a escolher, né, analisar ferramentas de serviços e opções que estejam naquele escopo, né, naquele limite de orçamento, para que você consiga atingir. Obviamente, se você tiver um caso onde você precisa extrapolar e tudo mais, vai ter aquela discussão, vai ter aquele trâmite, né, aquela negociação para adoção ou não, né? Mas é importante que você saber que você precisa respeitar, né, esses limites e você precisa seguir o que é a realidade daquele negócio. Beleza? Então, muito importante você, como o cara que vai criar uma arquitetura da solução, ou se você já é arquiteto de uma solução, você ter esses pontos muito fortes, que é a visão completa do negócio, ter noção do planejamento estratégico, diferencial de mercado da solução para conseguir orquestrar bem as partes da solução e muitas vezes dar uma atenção maior para uma parte dela em detrimento a outras, ter noção das restrições, né, como eu comentei, e também ter um conhecimento aí, na medida do possível, respeitar o orçamento definido para aquele projeto.